Tive muitas experiências também com naves. Tive vários fenômenos que eu presenciei, inclusive fenômenos paranormais, né? Um desses fenômenos que mais me impressionou nesse período que eu fiquei lá foi quando, um desses trabalhos, eu fui orientado a pegar algumas pedras no chão, né, e energizar essas pedras e jogar elas na mata. E eu tinha que treinar a minha mente para que essas pedras voltassem para minha mão. O quê? Exatamente. Uma loucura. Na hora eu falei, porra, você tá de brincadeira, claro, né? Porra, você fica cético com o negócio. Mas o mais impressionante foi quando o Bilu apareceu uma vez para nós, eu estava lá, ainda não tinha conseguido vê-lo, né, tido esse contato, mas ele falou, peguem a pedra no chão. Aí eu peguei uma pedra, energizei ela e falou, imagine uma luz vermelha nessa pedra, joguem ela o mais longe que vocês quiserem. E eu visualizei a pedra, marquei a pedra, eu vi como ela era, joguei. Ele falou, agora mentalizem a pedra voltando, nós vamos ajudar vocês a teletransportar essa pedra. Cara, deu 3 segundos, a pedra voltou na minha mão. Te juro por Deus, cara. Mano... Cara, a pedra voltou na minha mão. É, tá olhando na minha cara, velho. Te juro por Deus. Sério? Seríssimo. Cara, E não só eu cagava de medo. Não, fala aí. Você joga a pedra volta pra sua mão, velho. Nossa, que cagaço, Cagaço. cara. Não, e não só eu. Mas era a mesma pedra? A mesma pedra. Você não tinha marcado ela escrito alguma coisa? Não, mas era uma pedra branca que eu peguei ela do chão. Eu Bem fiquei olhando, característica. eu pus a lanterna e olhei a pedra e falei... E você jogou muito longe. Joguei longe pra caramba. Ela voltou na minha mão, cara. Voando. Ela voltou pra minha mão, cara. E eu não tenho por que mentir. Esse fenômeno aconteceu. E não só comigo, com centenas de pessoas lá. Tem depoimentos de várias pessoas. Se pergunta pra todas as pessoas do DAC lá, elas vão falar a mesma coisa. Aconteceu comigo também, eu fiz esse trabalho. E mais uma vez, não, nada de Nada. droga, nada de remédio, hipnose. Nada. Não poderia ter um tipo de hipnose coletiva? Não, alguma coisa? Você tá não. ligado, né? Tipo, Sim. de colocar uma coisa na sua cabeça? Não, porque o fenômeno é gravado, filmado. Tudo a gente filma e grava. Então a gente tem isso lá nos Entendi. arquivos, né? E esses fenômenos são muito reais, porque assim, se fosse uma pessoa tendo a experiência, tudo bem. Mas são momentos diferentes, várias pessoas tendo a mesma experiência. Com as naves, com esses fenômenos de teletransporte, Então, manifestações. além de você, tinha mais gente que fez a mesma experiência de jogar... Sim, várias pessoas fizeram. Todo mundo que chegava lá na época fazia esse treinamento, né? De paranormalidade. E materialização de objetos também, isso eu vi, cara, com meus próprios olhos. Não tem por que mentir, né? E eu vou dizer uma coisa, todas as pessoas que foram lá, inclusive pessoas que já vieram aqui e citaram, que eu já vi, o Bruno que veio aqui, ele viu isso daí. Ah, o Bruno Bock foi lá? Viu, ele teve essa experiência. Ah, ele tá pra voltar aqui, eu vou Pois é. perguntar pra ele, cara. Ele esteve sabe lá? das coisas que aconteciam lá. Ah. Ele mesmo disse, né? Não sei se foi aqui ou em outro podcast. Foi aqui. Que ele disse que preferiu não expor pra... É. Né? Pra não ser ridicularizado. Pois é, mas né? é verdade, cara. É porque quando... Esse que é o problema, né? Quando é uma coisa pessoal, cara, você não tem como comprovar. Porque é a sua experiência, entendeu? Exato. Mas assim, como eu trago a minha experiência, porque eu faço questão de trazer isso na internet, no meu canal eu falo de tudo que eu vivi. Entendi. E além disso eu trago todas as informações e conhecimentos que eles nos passam. Por isso que o pessoal tá doido, né? Que mais que eles falaram? Olha, eles falam muitas coisas, mas a princípio a gente qual tá foi? perto do fim, assim? Vai acontecer uma merda muito grande? Não, eles não falam que vai ter fim, eles não vão permitir uma guerra que vai exterminar a população. Exato. Eles interferiram sempre na história. Ah, é? Eles vêm interferindo na história? Todos os fenômenos ufológicos que as pessoas veem aí em todos os países, luzes no céu, são eles, cara. São as mesmas 49 raças. Só que eles estão em parceria direta com um grupo aqui no Brasil há anos. E por que é o eles não se DAC. mostram e falam... Porque a humanidade não está pronta ainda para um contato extraterrestre a nível mundial. Os caras mostrar a cara na televisão e falar... Aí eles falaram que vai dar guerra. Aí vai dar problema. Porque é complexo. A coisa tem que entrar em geopolítica. Daí, para vocês entenderem o que existe... Eles nos passaram a informação de que existe, de fato, uma infiltração na humanidade por raças extraterrestres. Eles estão infiltrados? Não só eles, mas algumas outras raças que não são tão positivas assim. Que muitos chamam de Anunnakis. Né? Eu já ouvi falar. O que são os Anunnakis? São raças alienígenas, só que elas são de terceira dimensão, como nós. Não são eles, como as 49 raças, né? Dimensionais. São raças físicas, como nós, de outros planetas e outros mundos, que exploraram e colonizaram a Terra. Antes Os alienígenas do passado. Sei. Esses seres que aparecem em diversas evidências arqueológicas, em sítios arqueológicos, imagens de seres com crânio alongado no Egito. Aquele livro Enfim, Eram os Deuses isso. Astronautas que Mostra o muita Eric evidência Von- deles. As linhas de Nazca, Sim. pirâmides do Egito, e em várias coisas tem alguns registros de umas coisas que parecem naves, figuras que parecem astronautas, que podem ser, Sim. e o pessoal associa isso a essas visitas desses extraterrestres. Seriam os Anunnakis. Os Anunnakis e outras raças também, os Greys e outros mais conhecidos aí na área da ufologia. Só que esses seres não são estes que eu estou dizendo. Ah, não? A turma do Bilu e das 49 raças. Esses Anunnakis, eles não têm um objetivo bom em relação a Não, gente? eles sempre tentaram explorar a humanidade. Existe toda uma pesquisa arqueológica já comprovada também que eles intervieram num processo de manipulação genética do ser humano. Né? Inclusive existem evidências que a história de Adão e Eva, que está na Bíblia, a criação do homem, né? Veio de uma interferência extraterrestre por parte desses Anunnakis. Isso é uma história bem interessante. Como né? que é? Depois a gente pode entrar nisso. Tá. Me lembra que eu entro nesse Tá, ponto? então vamos fechar o do ET Bilu.
A questão do ET Bilu. Para vocês entenderem como que eu tive a minha convicção. Eu passei por várias experiências paranormais, fenômenos, contatos, até o momento que eu tive uma experiência assim que para mim foi assim, A definitiva. a definitiva, né? Que de fato eu comprovei a verdade. Eu tinha dúvidas, cara. Eu fiquei uns 2, 3 anos assim, experienciando, passando por muitas experiências diferentes, mas eu nunca tinha tido uma comprovação realmente fatídica, né? E eu tive essa experiência uma vez. Eu estava realizando uma tarefa, um trabalho de treinamento, né? Lá. E eu estava caminhando num pasto, numa fazenda. Tá? Terminando uma atividade, um treinamento que eu estava realizando. O que é esse treinamento? É você interagir com essas frequências. A gente busca realizar alguns desenvolvimentos para a gente interagir com essas realidades paralelas. Então, existem vórtices de energia em certos locais da Terra que você consegue interagir, cara. Se eu te levar hoje para um vórtice de energia, para um ponto específico, que existem vários na natureza, em certos locais aqui no Brasil, principalmente lá naquela região, porque o índice de energia é muito alto, né? O vórtice de energia é magnífico, você consegue interagir. E esses treinamentos é você ir se capacitando para que o seu corpo, a sua mente, o seu espírito consiga estar em ressonância e frequência compatível para essa interação. Porque eles precisam se materializar, eles precisam interagir fisicamente com você. Não é uma interação telepática, espiritual, mediúnica, canalização, nada disso. É lucidez total. Você está vendo o ser, você escuta ele, você filma, você grava, como os caras da televisão fizeram. Os caras ficaram uma semana em treinamento para se prepararem com alimentação saudável, né, desintoxicando um pouco o corpo para conseguir ter uma vibração mais alta, né? E é isso que a gente faz. A gente não usa nenhuma substância, a gente faz exercício físico, se alimenta saudável, né? E trabalha a mente, para que você tenha um equilíbrio emocional e você consiga aumentar a sua atividade cerebral para conseguir estabelecer um contato físico e verbal. É assim que funciona. Então a gente tem que elevar nossa frequência vibracional enquanto eles estão baixando a frequência vibracional deles. Mas eles não são espíritos, eles são seres vivos como nós, porém em outra dimensão. Tá? As pessoas confundem entidade espiritual com seres extraterrestres, né? Não é a mesma coisa, é diferente. Por isso que em centro espírita, em locais de trabalho espiritual, é outra frequência, são frequências mais baixas, para você lidar com entidades espirituais, essas coisas, desencarnados, como dizem, né? Já os seres extraterrestres, não. Eles são como nós, são humanos, com características físicas um pouco diferentes, mas eles estão muito mais evoluídos do que nós. E eles não morrem mais. Eles conseguiram transcender essa realidade aqui e vivem numa dimensão que a vida é eterna, eles falaram. Tudo isso me impressionou muito na época. Quando eu tive esse contato, eu estava caminhando numa fazenda, num pasto, e de repente veio uma luz do céu, uma luz, uma bola de luz, como se fosse um fogo. À noite? À noite. Só que estava lua cheia. Estava bem claro, assim, eu vi aquela luz descendo e caiu no pasto. Aquela luz começou a se transformar num ser humano, cara. Começou a formar uma silhueta humana na minha frente, a uns 40 metros de distância. Mano. Quando eu vi aquilo, eu já estava meio que acostumado, né, com tantos fenômenos que eu tinha passado. E aquilo ali pra mim, falei, bom, tá aí, mais alguém chegou. Só que eu fiquei tão impressionado porque a primeira vez que eu estava tendo um contato sem nenhuma interferência de mata, de pedra, foi campo limpo, né? E eu vi aquele ser se formar, cara, um ser humano se formando como se fosse um plasma de energia. Foi impressionante isso daí. Eu lembro como se fosse hoje. Mas um ser humano igual a gente? Sim. Com roupa e tudo mais? Sim, eu tava vendo um corpo humano. Não via roupa a princípio. Você via o boneco ali em pé. Sei. De repente ele começou como se ele estivesse se encaixando. Eu vi ele entrando aí como se ele estivesse se ajustando a essa realidade, cara. Cara, eu fiquei em estado de choque. Quando eu vi isso daí, eu cheguei ao ponto de... Eu tava andando, tinha um arame farpado, uma cerca atrás de mim. Eu segurei na cerca assim, porque na hora você não pensa, né? Eu fiquei petrificado ali, olhando aquela cena. Quando o ser parou, ele ficou de frente pra mim e falou meu nome e eu reconheci a voz do Bilu. Aquela vozinha. Rafael. É, só que era um cara em pé ali. Mas sempre silhueta ou aí... Silhueta. Silhueta, um ser ali em pé. Tá. Só que tava um pouco longe, né? E da sua altura? Não, pequenininho. Eu falei, caraca. Eu falei, Bilu, é você? Ele, sim. Fique parado que eu vou até aí. Ele perguntou se eu tava com medo. Você tá com medo? Eu falei, não, pode vir. Você não tava com medo? Né? Ah, tá. Na verdade não era medo, era uma sensação assim de acelerar, de adrenalina. Sei. Você fica, porra, uma coisa, você descarrega ali uma emoção que você não tem controle, né? Cara, e foi impressionante. Ele veio andando, e na medida que ele vinha andando, ele desaparecia. Quanto mais ele chegava perto de mim, de repente ele sumia e falava, não estou te vendo mais. Aí ele, sim, eu estou na realidade paralela. Agora eu vou entrar na realidade física novamente. Aí ele aparecia. Impressionante. E era um garoto, né? De 1,40 m de altura, um serzinho ali, que era o tal do Bilu. Pela primeira vez. Distância de você? Ele veio andando, cara. Ele chegou a 6 metros de distância e deu um pulo
e ficou a 2 metros, como a gente tá aqui praticamente, na minha frente. 1 metro. 1,40 m por aí. Eu pude vê-lo na minha frente. Se eu esticasse o braço, eu tocava nele. E você não tocou? Não, porque eu pedi. Eu posso tocar em você? Ele falou, ainda não. Espera. Tô preparando a energia para você interagir comigo. Quando ele deu esse pulo e caiu na minha frente, ele tava pequenininho ainda. Sim. E eu olhava para ele assim, né? Eu tava em pé, eu olhava para baixo. Certo. Eu vi uma criança na minha frente. Só que eu não conseguia ver os olhos dele. Nem o nariz, nem a boca. Era como se fosse uma energia. Como se fosse um... Mas tinha formato da cabeça. Tinha formato da cabeça, ombro, braços, pequenininho. Aí ele falou, Rafael, posso crescer? Posso aumentar de tamanho? Eu falei, você tá de brincadeira, né? Ele falou, não, eu quero crescer. Posso? Ele, pode. Cara, ele começou a esticar. Na minha frente, eu vi um serzinho se transformar num homem de 2,10 metros de altura. E mesmo assim você não ficou com medo nessa hora? Não, porque eu já tava ali, tava acostumado. Tá. Já tava uns 10 minutos com ele ali. E aí? Ele cresceu na minha frente, cara. Eu só fiz assim, ó, fui olhando pra cima, eu vi o cara, aí a linha do horizonte, né? Aí você conseguiu ver o olho ou mesmo assim não? Aí eu consegui ver um pouco das feições do rosto dele, né? O olho um pouco diferente assim, a roupa toda colada no corpo, como se fosse um uniforme, né? Uma botinha. Em filme, aquela coisa, exatamente. Aquela roupa colada, tipo um colã Sim, mesmo. exatamente, como se fosse um uniforme. E ele fazia assim. E com sem os sexo? dedos, cara. Não, não dava pra perceber, porque Era tava... homem, mulher? Não, homem. E era bem forte, né? Musculoso pra caramba. Só que era uma criança que tava na minha frente, cara. A 2 metros de distância e virou um homem de 2,10 metros. E a voz mudou ou não? Não, a voz continua a mesma, aquela vozinha do Bilu. Sim. E aquele cara de 2,10 metros com aquela vozinha. Ele falou o quê quando ele... Aí eu comecei a conversar com ele. Falei, Bilu, por que você tá aqui? Ele falou, estou aqui porque você chegou num ponto, uma frequência, e você conseguiu gerar a frequência desse contato. E você está sendo preparado para realizar um compromisso em parceria conosco, juntamente com o grupo, né, que está aqui já em treinamento há muitos anos. E ele me passou muitas informações pessoais, né, que estavam acontecendo comigo na época. A gente conversou, ficou 20 minutos conversando com ele. Cara, foi impressionante. Mas você não tocou nele? Não, eu não quis, porque assim, eu tava esperando ele dar essa permissão, né, de dar um toque nele e tudo mais. E ele disse assim, você será treinado, preparado, para que você faça essa intermediação conosco, juntamente com todas as pessoas que estão aqui. Nós queremos estar em parceria com a humanidade, nós queremos trazer benefícios para a população, conhecimentos, informações na área da saúde, tecnologia, verdades que foram ocultadas de vocês, para que a humanidade tenha melhores condições de vida, tanto materiais como espirituais. Nós queremos ajudar a humanidade, mas não podemos interferir 100%. Nós precisamos de pessoas que façam esse intermédio. Tudo começou com o Urandir. E agora precisamos de um grupo de, no mínimo, 1.440 pessoas para estabelecer essa parceria, esse trabalho. Por que 1.440? Porque tem relação com 144 mil pessoas que deveriam estar atuando nessa frequência despertas, né? Isso é um número bíblico, inclusive. Está no Apocalipse. Que seriam 144 mil escolhidos, entre aspas, né? Que o pessoal interpreta como se fossem os judeus voltando. Exatamente. Mas na verdade não é. Na verdade, tem referência com um grupo de pessoas que está na Terra e que tem uma certa missão aqui com a humanidade. E essas pessoas estão sendo contatadas por esses seres. Todos que estão assistindo esse podcast tiveram experiências noturnas, com luzes, com bolas de fogo na mata, com seres que aparecem no quarto, silhuetas, vozes, escutaram e sentiram presenças. São esses seres tentando fazer contato com elas. Tá? Só que como a gente não